Ô Seigneur Jésus, Declaramos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, déclarons que le que Seigneur est le fez Dieu as Tout-Puissant, coisas por meio da lui Sua qui crée palavra. toutes A choses Sua au palavra travers de sa não cria parole. onde não existe. Sa Pai, parole nessa crée. conferência nós rogamos, cria em nós um Et de cette coração conférence, nous disons, santo, crée en nous un cœur cria em pur, nós um coração de crée en nous Abraão, le cœur para que a tua d'Abraham, vontade seja que ta feita. volonté soit Ó faite. Senhor Jesus, Ô Seigneur Jésus, Senhor Jesus, Seigneur Jésus, nessa conferência dans cette conférence, nós temos uma expectativa, nous avons une attente, mas principalmente mais Deus principalement, tem uma expectativa Dieu, il a une attente. de encontrar aqueles que Il têm o veut coração retrouver de ceux qui ont Abraão. le cœur d'Abraham. E ele já nos deu o segredo. Et il nous a déjà donné le secret. Apenas Deus pode criar por meio da sua palavra. C'est juste Dieu qui peut Nós créer vemos toutes choses au que travers na de sa criação parole. Deus criou todas as Et coisas nous avons vu dans la pela création sua que Dieu a créé toutes palavra. choses au travers de sa parole. Jovem, adolescente, entendendo, Jeune adolescent entendant, a produção desse coração não vem com um la viver production de ce religioso, cœur ne vient pas d'une vie não vem, religieuse selon la loi. não vem pelo seu esforço. Et cela ne vient pas par votre effort. Apenas a Juste palavra la profética parole de Deus prophétique pode de criar esse Dieu, coração elle em peut mim e créer ce em cœur você. en moi et en toi. Abra o seu coração para a palavra. Ouvrez votre cœur à la Abra os seus parole. ouvidos para você ouvir essa Ouvrez palavra como você vos nunca oreilles ouviu. pour écouter une parole dont vous n'avez jamais Aleluia, entendu. Deus fala. Alléluia, Dieu parle. Diga, Deus fala. Dites, répétez, Então Dieu esse coração parle. pode ser criado em Alors mim, ce em cœur você. peut être créé en moi. O título dessa mensagem é Tem Algo de Errado. Le titre de ce message dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Nós precisamos Nous avons besoin de ter essa percepção sempre. d'avoir toujours cette Tem perception. algo errado. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mesmo se você já avançou na Même si imersão vous na avez déjà palavra, avancé na à prática direction das de la ferramentas, parole, dans les pratiques des se outils, você se acomodou com aquilo que você já alcançou, tem si algo tu errado. t'es accommodé à ce que tu as déjà obtenu, il y a quelque chose qui ne va pas. Tem que avançar mais. Il faut avancer encore. Se você estava praticando a imersão, Si tu praticando a pratiquais comportagem, l'immersion, tu pratiquais le você está comportage, regredindo, mais tem tu algo errado. régresses, il y a quelque chose Se qui ne va você pas. ainda está nesse contexto idólatra, Vous êtes encore dans ces contextes nesse mundo idolâtres, pervertido, dans ce tem monde algo perverti. muito Il y a errado e quelque você chose, precisa sair desse quelque contexto. chose d'erroné, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous devez sortir de cette ambiance. E principalmente, Et nós sempre principalement, precisamos verificar nous devons toujours se a nossa vérifier vida está si notre orientada ou vie não para o est propósito de orientée, Deus. est encadrée dans Adolescente, l'objectif de Dieu. jovem, entendendo por Adolescent, que você jeune, foi criado. entendant, pourquoi avez-vous été créé? Essa pergunta é essencial. Cette Por que question eu est fui essentielle. criado? Pourquoi ai-je été créé? Uma resposta certa a essa pergunta te Une livra de réponse à cette caminhos errados. réponse, c'est qui vous délivre des chemins Você foi erronés. criado para Vous avez receber été a créé vida pour de recevoir Deus. la vie de Dieu. Diga, eu fui criado Dites, j'ai été créé para receber pour a recevoir vida de Deus. la vie de Dieu. E mais, Et por encore, meio dessa vida, et au Deus travers de cette pode vie, encabeçar Cristo sobre Dieu todas as peut faire coisas. Christ être le chef entre toutes les choses. Jovem, adolescente, você foi criado Jeunes et com adolescents, vous um avez été créés dispositivo avec un dispositif, chamado espírito humano. Esse appelé humain. dispositivo te Et ces conecta ao dispositifs Deus da vous glória, connectent ao Deus au Dieu de la Todo-Poderoso. gloire, au Dieu Tout-Puissant. Olha só, seu Voyez, celular. c'est un cellulaire, un téléphone Se esse portable. celular não se conecta ao Et ce servidor téléphone de portable, internet, s'il ne se isso connecte pas à un significa que serveur algo está errado. d'Internet,
Cela ne sert à Já parou rien. para pensar? Vous avez déjà pensé à cela? Baixar aplicativo. Você não N'arrivez consegue pas navegar. à télécharger des applications. Jovem, Les adolescente, jeunes, se adolescents. nós não exercitamos esse dispositivo que nos Et si nous conecta a n'exerçons Deus, pas, n'utilisons pas ce dispositif qui nous connecte à nós Dieu, somos imprestáveis. pardonnez-moi, mais nous sommes Por quê? des Porque gens nós estamos sans valeur, criados sans para objectif, receber a vida pour de recevoir Deus. la vie de Dieu. Esse é o propósito de Deus. Cela est le propos de Dieu. Mas nós temos um inimigo, Et nous avons un ennemi. leão que anda ao nosso derredor. Nous avons un lion qui rugit Sabe o que ele autour quer de nous. fazer? Vous savez ce qu'il fait? Ele quer distrair Ah, você il veut vous distraire. do foco para o qual você foi criado. Focus duquel vous avez été créé. Nessa conferência, ele está Et dans cette rodando conférence, il para rôde distrair você da pour vous palavra profética. distraire de la Jovem, parole não prophétique. permita isso. Jeunes, ne permettez pas cela. E ele nos distrai por meio de uma Il nous palavra distrait que é sempre par une parole mentirosa. qui est toujours un Sim, mensonge. Deus fala. Oui, Dieu parle. Sim, nós temos a palavra profética. Oui, nous avons la parole prophétique. Mas o inimigo de Deus também fala. L'ennemi de Dieu parle E aussi. ele só fala mentira. Il ne dit que des A palavra mensonges. dele só produz dúvida. Ces paroles Não foi causent assim des ali no doutes. jardim? Cela a été comme ça dans dans Adão le e jardin. Eva, por meio Il de a, um men- falar mentiroso, uma il a dúvida parlé no à seu Ève avec des conhecimento, paroles mensongères. nós temos uma característica. Nous avons une Nós caractéristique. entendemos aquilo que nós damos atenção. Nous entendons ce que nous Está accordons ouvindo duas attention. pessoas. Peut-être vous écoutez deux personnes Quem já teve essa qui experiência? parlent Você en só même vai temps. absorver Il y a aquilo que déjà eu cette você dá expérience. atenção. Vous allez répondre à ce que vous accordez Incline l'attention. seu coração com amor Inclinez recebe vos a cœurs palavra profética que Deus tem à la liberado à parole igreja prophétique hoje. et Dieu parle à Essa l'Église voz aujourd'hui. mentirosa de Satanás não Et vai cette penetrar no voix seu coração. mensongère de Vamos Satan ne ser pourra entrer dans práticos. votre cœur. Soyez pratiques. Muitas vezes, né? Minha primeira conferência foi com 11 anos. Et ma première conférence Hoje eu fut tenho quand j'avais 42 11 anos. ans. Aujourd'hui, j'ai 42 ans. Eu saía frustrado das conferências porque muitos Et falavam parfois, de je sortais consagração. parce que plusieurs parlaient de la Falavam consécration sobre a voz de Deus. et d'autres parlaient sur la voix de Mas Dieu. não tinham um caminho prático. Mais ils n'avaient pas un chemin Jovem pratique. adolescente, Jeune et a adolescent. palavra de Deus é Et imersão le na focus palavra dans la parole profética. de Dieu, c'est E l'immersion sur você la parole tem um caminho prophétique. prático. É Vous avez un chemin pratique. dormir com Deus. Réveiller avec Dieu, dormir avec Imersão Dieu, refinada, grito de guerra. Esse é o immersion caminho raffinée, prático. cri de guerre. Ça, c'est le chemin pratique. Quando o diabo ali desvia, o Et quand le homem, diable se détourne de l'homme, l'homme tombe dans le péché o homem se torna devedor. et l'homme devient Por causa da débiteur justiça de Deus. à cause de la justice de O homem Dieu. não pode mais receber aquilo que seria Et l'homme mais ne peut plus precioso, recevoir ce qui était que de é a plus précieux, vida de Deus. qui est la vie de Dieu. E essa vida de Deus não mais poderia Cette vie de governar Dieu o homem. ne pouvait plus gouverner Que l'homme. tragédia! Quelle tragédie! Que tragédia! Quelle tragédie! Estar desconectados da vida e do governo de Deus Être uma déconnecté de tragédia. la vie et Não du encare gouvernement isso de Dieu, como c'est une tragédie. normalidade. É a Ne pior voyez pas cela tragédia comme que quelque pode chose de acontecer na sua normal. vida, querido Une jovem, querido tragédie adolescente. qui peut arriver dans votre vie, bien-aimés jeunes et Por adolescents. favor, não perca essa compreensão. S'il vous plaît, ne perdez pas Estar cette longe do compréhension. governo de Deus é uma tragédia. Être loin du gouvernement de Dieu, c'est être dans la E nós tragédie. vimos o que isso gerou. Et nous avons vu ce que cela a engendré. Isso desviou o homem do Cela a caminho do détourné foco. l'homme du chemin, du focus. Vocês ouviram a história daquele avião Vous avez déjà entendu l'histoire de com cet um avion grau de diferença no seu sistema de qui sortait avec relações? un degré Ele de descia différence? 270 norte. Il devait monter à 200 et quelques au nord. Alors, 269,9. Esse avião não vai 269,9, chegar no cet destino. avion ne peut pas arriver à destination. Percebe, jovem
adolescente Vous a soyez jeunes et seriedade adolescents. disso, se a La sua sincérité vida de cela, está si votre vie orientada para est grau, para orientée meio par grau, para un um degré milésimo de grau, ou no un foco millénium errado, de você degrés, não le vai chegar focus no erroné. destino. Vous n'allez Mas é pas Deus arriver à querendo que nos destination. reorientarmos, Mais c'est porque essa Dieu, il palavra demande de nous profética orienter é sur candeia la que parole brilha. prophétique qui est une lumière Jovem, qui adolescente, brille, nós une vivemos lampe uma qui época brille. de trevas, Nous vivons dans une époque de ténébreuse, mas nós temos uma luz intensa que guia o mais nous nosso caminho. avons une lumière intense Adolescente, qui não guide nos chemins. saia desse Adolescents, caminho de ne imersão. sortez pas de ce Não chemin de faça desse l'immersion. método uma simulação. Ne faites Viva pas de isso cela une méthode de diariamente. simulation. Sejam Vivez cela tous les adolescentes jours. de Vous êtes un exemple simplicidade, de de pureza, de simplicité, amor de à palavra pureté, para cada um de nós. d'amour à la parole Continuem. pour chacun de nous afin de continuer. Continuez. Nós precisamos de vocês. Nous avons besoin de vous. O homem se desvia desse rumo. Et l'homme se Toma um détourne de rumo ce chemin. totalmente contrário ao rumo de Deus. Il prend un chemin contraire à celui de Dieu. E ali após, a queda de Adão, de Eva, Et après la todos chute se tornam d'Adam et Ève, pecadores, a morte entra, faz tous sont devenus pécheurs et la mort entre et elle détruit et fait un dégât. e nós vemos essa geração que vem a partir daí, Et nous voyons que cette génération qui vient à partir de là, totalmente pervertida, une génération pervertie, corrompida, cheia de violência. corrompue, remplie de violence. A geração de Noé, La génération de no Noé. livro de Gênesis 6, Il dit dans la Genèse chapitre 6, a partir do versículo 5, à partir du verset 5, viu o Senhor que a maldade do homem havia multiplicado na terra, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la que terre. era Voyez, continuamente mal, et que toutes les pensées de leur o cœur propósito do portaient coração. chaque jour. Jovem, se o nosso propósito não Jeune, está focado na vontade de Deus, que é encabeçar si notre Cristo focus, notre em todas as objectif n'est pas coisas no meio da focalisé sur igreja, me Christ, perdoem, mas ainda alors o nosso pardonnez-moi, propósito é um notre propósito propos, mal. si ce n'est pas basé sur Christ, c'est un Nós mauvais somos a propos. última geração. Nous sommes la dernière Não génération. podemos nos desviar desse propósito. Nous ne pouvons pas nous détourner de ce propos. A geração de Noé estava totalmente desviada, a maldade Et estava la corrompida. génération de Noé était détournée. 11. Au verset 11, A terra estava corrompida, la terre était à corrompue vista de Deus e cheia de violência. devant Dieu. Versículo 13, então disse Deus, Et la terre était pleine de violence. resolvi dar cabo de toda Et il a était carne, de porque a terra toute estava chair. cheia da violência dos homens. Parce que la Eis terre que était eu vou remplie conhecer. de la fin de toute chair et arrêtée Deus não par teria caminho de vers moi. a não ser um dilúvio Alors le para déluge, pour aquela mettre fin geração. à cette génération. Adolescente e jovem, Deus hoje não Adolescents tem et outro jeunes, caminho. aujourd'hui n'a pas une autre chose. Contar com o coração engajado. Ce n'est pas de Cada compter de avec ce nós, cœur engagé, para que chacun de ele nous, venha. qu'ils viennent. Deus conta com você. Dieu compte Deus avec conta vous. com você nessa era. Dieu compte sur vous dans cette ère. Dilúvio e dar cabo de toda a humanidade. Et Dieu viendra avec le déluge pour achever toute l'humanité. Imaginez la scène après le déluge. Você consegue imaginar o terror Vous arrivez à imaginer você caminhar ali, de marcher dezenas de corpos. et voir plusieurs É uma corps. Et cena horrorosa. c'est une scène horrifiante, terrible. E aquilo, infelizmente, não criou no coração dos homens Et cela n'a pas créé dans le cœur de a l'homme importância do un sentiment coração. correct. Vous avez vu l'importance du cœur. Ali era para gerar arrependimento. Là, c'était pour engendrer Aquilo gerou o quê? Gerou repentance. medo. Mais cela a Os homens créé la passaram peur a en ter eux. medo de Deus, ao invés de L'homme a servir ao commencé à Deus avoir peur de Todo-Poderoso. Dieu. Il ne voulait plus arriver à s'approcher du Dieu Tout-Puissant. Aí surge um homem 175 anos depois que fala: Alors, sur eu vou 21 resolver o hommes, problema desse 75 ans après, A palavra fala que Nimrod, la parole dit que Nimrod, ele passou a ser poderoso na terra. il était devenu puissant sur la terre. Adolescente, jovem, entendente, Adolescent, tome jeune muito intendant, cuidado com faites très aqueles que attention querem resolver o seu avec problema.
ceux qui veulent résoudre leurs problèmes. Hoje nós temos à nossa disposição na internet, no YouTube, Aujourd'hui, nous avons milhares de cette pregações. possibilité. Il y a plusieurs prédications qui sont sur Hoje Internet. até a inteligência artificial pode dar uma Même l'intelligence solução para o seu artificielle problema, peut vous conforme accorder a une Bíblia. solution, une Temos que solution à ter votre problème, conforme la Bible, n'est-ce pas? cuidado. Attention, Nós somos bem-aventurados, sabe por quê? nous Porque a sommes palavra bienheureux, profética, bienveillants, ela está parce que la parole focada prophétique, elle est em focalisée resolver uma questão que Deus tem e não a à questão que résoudre você e eu temos. une question que vous avez, Quem non pas estabelece celle isso que sobre vous todas avez. as coisas. Que E a Christ soit le chef de solução toutes tem que choses. Et ser à partir de là, bíblica. frère, A palavra ela traz a la resolução para essa parole, elle questão, apporte o la encabeçamento solution à toute Cristo question, e todos os nossos que problemas Christ eles soit serão la tête. resolvidos. Alors là, tous nos problèmes sont résolus. Nimrod se propôs a Hérode, resolver o problema ali il a voulu do homem, rés- segurança, résoudre les problèmes des hommes, la entretenimento, sécurité, le divertissement, subsistência. la subsistance. Mas Nimrod, por mais Mais poderoso que ele Nimrod, poderia ser, malgré qu'il était si diante daquelas puissant, muitas cidades que ele construiu, et ele parmi não plusieurs controla a villes qu'il a natureza. créées, il peut pas contrôler la nature. Ele não controla chuva, sol. Il ne contrôle pas le soleil, la pluie. Por mais que essas milhares de coisas que estão disponíveis para nós, Même de ces não milliers venham de choses qui resolver o sont nosso problema, disponibles pour que nous puissions résoudre nos problèmes, elas não resolvem o problema crucial da nossa alma. elles ne résoudent Seu pas les sentimento problèmes de alegria e cruciaux de notre felicidade. âme. Question de sentiments, la Então os tristesse. homens ali passaram a Alors buscar les hommes ont quem commencé à poderia ser chercher mais poderoso que Nimrod. et à Eles être não peut-être plus buscaram o Deus puissants da que glória, Nimrod. Pourquoi n'ont-ils pas cherché le Dieu de gloire? baseado também ali na experiência de Gênesis 6, onde os filhos dos Basé aussi homens sur tiveram l'expérience de contato ali Genèse com os 6, anjos, com os filhos de où Deus, les fils e des eles hommes avaient des foram contacts avec les valentes anges. e poderosos. Ils ont As eu des pessoas vaillants, des começaram puissants, a des gens dans le buscar passé. Ils ont commencé esses à ídolos chercher para resolver o problema. des idoles pour résoudre leurs Como uma nação problèmes. idólatra, Ils sont devenus des nations por que idolâtres. a idolatria? Pourquoi Por causa l'idolâtrie? de algo À fundamental cause de quelque que chose pode ser chamado fondamental. Une question qui est interesse appelée próprio. les intérêts, ses propres intérêts. Porque os homens ali buscavam ídolos, Parce que mas pourquoi des hommes na cherchaient des verdade o idoles? interesse Parce que próprio ainda leurs era propres o intérêts Deus daquela geração. étaient le Dieu de cette génération. Estavam dispostos a tudo Était pelo disposé à interesse tout, próprio. É moins à diferente, chercher jovem, adolescente. l'autre intérêt. Aujourd'hui, c'est différent, jeune. Os algoritmos nas redes sociais não Les fazem algorithmes isso hoje. sur Internet font cela. Se você digita ali calça jeans bonita, Si vous mettez estilo americano, un pantalon jeans style américain, vous Facebook vai aparecer faites de la aquilo que você recherche quer. dans No votre Instagram Facebook, vai aparecer uma apparaître. propaganda daquilo que você quer. Dans votre Instagram, vous allez voir No ce seu pantalon WhatsApp que talvez vai vous aparecer désirez. uma Dans votre mensagem ali. WhatsApp aussi va apparaître, Você pardon, vai fazer o ce seu message interesse. pour satisfaire à votre Essa é uma intérêt. geração idólatra. Celle-ci est une génération idolâtre. Mas olha só a transcrição desse trecho que eu toquei demais. Mais voyez la Que transcription, o Pedro trouxe. Em la outras parole que le frère palavras, Pedro, en d'autres mots, ce quem qu'il a dit. busca o Deus Celui qui cherche verdadeiro le não véritable busca Dieu o ne interesse cherche pas próprio. ses propres Ele quer intérêts. encontrar o Deus verdadeiro Il e veut trouver que le todo-poderoso vrai que Dieu, le criou os Tout-Puissant, céus qui e a a créé terra. les cieux et No la momento terre. que você encontra esse Deus que Et au criou os moment céus où e a vous terra, trouvez ce ele é Dieu qui a créé les cieux et la todo-poderoso. terre, Você não qui est le precisa Tout-Puissant, pedir mais nada. Você não il n'a pas precisa besoin de pedir por demander quoi que ce felicidade soit. ou por Il n'a pas besoin prosperidade. de demander la prospérité, le Porque ele bonheur, tem poder parce que para fazer lui, il est todas puissant essas pour faire coisas. toutes ces choses. Aquela era uma geração idólatra. C'était une génération idolâtre. E hoje também nós vivemos uma geração idólatra. Olha só. Aujourd'hui aussi, nous vivons dans cette Timoteus, génération vamos idolâtre. ali. Voyons dans 2 Timothée.
Sabe, porém, isto, nos Vous últimos saviez dias, cela. Dans les derniers jours, vivemos nos últimos dias, nous vivons les derniers jours. tempos difíceis, Viendront des temps difficiles. pois os homens serão egoístas, avarentos, Les hommes seront égoïstes, gananciosos, avares, arrogantes, les blasfemadores, arrogants, blasphémateurs, desobedientes aos pais, désobéissants à leur père, ingratos, les irreverentes. ingrats, irrévérents. 2 Timóteo que traça 2 Timothée nous como montre vai ser essa última geração. comment elle sera cette dernière E génération. interessante que desse versículo de 1 a 9, tudo é muito Du verset 1 à negativo. 9, il y a des choses tellement négatives. Mas olha só o que diz Mais o voyez, versículo 10. Logo ce que, depois, ce que dit le verset 10 tout après. tu, porém, Pour toi, tu, porém, pour toi, tens seguido de perto tu as suivi de près o meu ensino, mon enseignement, ma propósito, conduite, fé, mes résolutions, fraternidade, ma foi, amor, ma douceur, ma perseverança. charité, ma constance. Nunca na história da vida da igreja, Jamais dans l'histoire de la vie tivemos de uma l'Église, geração nous tão avons eu une engajada génération como a nossa. aussi engagée comme la nôtre. Génération. Para os tempos difíceis, Deus deu Des temps uma geração difficiles, avoir engajada une pelo génération poder da engagée palavra profética par le para pouvoir de la ela. parole prophétique. Os tempos são difíceis. Les temps A sont geração que vai difficiles, fechar esse tempo é uma geração engajada. mais la génération qui va achever ce temps, c'est une Abraão viu génération aquele engagée. contexto. Abraham a vu ce Como tudo isso é contexte. fútil. Il dit, comment cela est futile? Jovem, Des valente jeunes, Davi, des vaillants de David. percebe que talvez esse contexto ainda é fútil. Je Não ne vai vois pas que ce dar contexte est para encore correr atrás futile, que ça ne somente donnera à rien. o seu coração ser um coração desesperado em buscar. Et comment votre cœur sera un cœur désespéré pour être un chercheur? E deixa eu te falar, não permita Ne que as permettez pas decepções mostrem que que les esse caminho é déceptions fútil. vous montrent que ce chemin est futile. Eu já segui esse caminho. J'ai déjà suivi ce chemin. Trato com situações que são fúteis. Souvent, je me Você débat vai aussi avec ficando des mais questions velho, futiles. você vai Plus aprendendo tu que as deviens plus decepções, às âgé, vezes, nos souvent vous mostram voyez que as coisas que que les nós buscamos são persécutions fúteis. Você não qui vous montrent que les precisa choses que de nous cherchons talvez sont ter futiles. uma decepção, só creia nessa palavra Souvent, vous avez, que está sendo falada. souvent, vous avez des déceptions, mais croyez à la parole Vá atrás prophétique. daquilo que realmente importa. Allez après ce Fica qui desperto, importe, sim, o ensinamento. l'enseignement. Eu falo principalmente para os valentes de Davi. Et je Estejam dis dispostos a aux voyants de conhecer David, o soyez coração disposés do pour apóstolo. connaître le cœur de l'apôtre. Eu quero narrar uma situação pessoal, um testemunho. Je vous rends témoignage de ce qui s'est 2017, passé avec nous en já 2017. casado, estava J'étais totalmente mariée habituado a essas coisas fúteis. et j'étais un peu tournée à ces choses Nasci na futiles. vida da igreja, Je suis née dans la vie de l'Église comecei a tomar um caminho que não era um caminho adequado. et j'ai commencé à prendre un chemin qui n'était pas très Mais adéquat. de série, Et j'avais des mais mais séries. outback do que na reunião. Olha o resultado. J'allais plus outback dans les réunions. A conferência naquele ano eu nem vim. Je ne suis même pas venue à la conférence cette Uma année-là. conferência, mas aquele ano eu não quis nem vir. Mas Et je ne pela manque de la misericórdia do conférence, Senhor, je minha ne suis esposa pas venue. encorajou a gente ver a palavra ali. Mais la miséricorde du Seigneur, mon épouse m'a encouragée. Et le frère Ardeu, não sei parlait porquê, ardeu no meu coração. du groupe familial et cela a touché mon cœur. E ali eu mandei e-mail para o irmão Pedro. Olha só, ousadia. Et j'ai envoyé un mail au frère Petro. Irmão Pedro, essa mensagem foi muito rica. J'ai dit, frère Pedro, ce message, Eu j'ai não vraiment me esperava suis essa réjoui resposta do d'elle. irmão. Je Nunca n'attendais pas esperei. qu'il me réponde. J'ai jamais attendu une No réponse. mesmo dia, ou no outro dia, tá lá a Je resposta. ne sais pas si Irmão c'était le même Pedro jour. me respondeu, sabe o quê? Frère Pedro m'a répondu. Com um amém, obrigado. Il ne m'a pas dit Amen ou merci. Semana que vem Il m'a dit, vai ter uma la semaine comunhão prochaine, aqui no local de reuniões da igreja on aura em une São communion Paulo. ici, à la réunion à l'église Sao Paulo. Falou? Vem, C'est ce qu'il m'a dit? Viens. vem. Il a dit, viens. E sabe, irmãos, aquilo salvou a minha vida. Et cela a sauvé ma vie. Porque ali eu pude conhecer o coração. Parce que là, j'ai pu connaître le cœur Cuida de nós.
C'est ce frère qui prend soin de nous. Mas talvez você está se Voyant de esforçando David, em peut-être tu seguir o t'efforces ensinamento, isso é de correto, suivre isso les deve ser enseignements. feito. C'est correct de Mas a sua s'esforcer. questão vai ser resolvida Mais quando você votre começar question sera a résolue seguir de perto para conhecer de suivre de também o près, de coração, connaître aussi le cœur entendimento e des enseignements coração. et le Você cœur. precisa de conhecer as angústias, Et tu as besoin de connaître les angoisses se guiar nas angústias, pour être aligné dans les conhecer as angoisses. lutas para se aliar nas lutas. Et tu dois être Aquilo mudou a minha dans la lutte vida. pour aussi être aligné dans la lutte. Nós falamos de um contexto muito negativo, Nous avons parlé d'un contexte qui était négatif, de interesse humano, de d'idolâtrie, capacidade des humana. intérêts, la Adolescente, capacité deu a humaine. Les misericórdia do Senhor e adolescents procurar a par la palavra miséricorde du profética. Seigneur, Você, la parole você prophétique. nem pisou nessa terra que Abraão pisou. Tu n'as même pas mis les pieds sur la terre où Abraham a mis ses Totalmente pieds. distante desse contexto negativo. Glória a Deus. Et tu es distant vraiment de ce contexte Não négatif. queira pisar Gloire à nessa Dieu. terra. Ne souhaitez pas Continue piétiner ce pays. avançando. Continuez à Nós avancer. falamos para que vocês tomem repulsa, nojo Nous avons de parlé tudo ces que choses pour que vous interesse próprio, faites de attention capacidade humana. de ces Fique choses, focado de na la palavra capacité profética. humaine. Soyez focalisés sur la parole Nós temos prophétique. também adolescentes que ali foram chamados em 2021. Nous avons aussi des adolescents qui sont Viveram appelés en 2021, qui ont plenitude vécu disso, da la imersão na palavra, grito plénitude de de guerra, l'immersion dans la parole, reportagem, les cris de guerre, le vendedores comportage, de peixes. projet pain et Mas poisson. chega em 17, 18 anos, talvez vocês tenham que começar a pisar essa Peut-être qu'à terrinha. 17, 18 ans, vous allez commencer, Tem vous que allez começar arriver à talvez, 17, né? 18 ans, É uma mentira de Satanás, a preocupar com o futuro, com sustento, et un com mensonge de espaço para Satan, il poder. faut vous préoccuper avec votre futur. E talvez isso aflija vocês. Et peut-être cela vous Nós afflige. pedimos em nome de Jesus. Mais Não nous vous pisem demandons au nom de nessa Jésus, terra. ne piétinez pas sur Nós cette desejamos que terre. vocês continuem avançando. Nous souhaitons que vous continuez à avancer. Façam o CEAP. Faites le CPEV. Se você tem 17 anos hoje, Si tome tu as essa 17 ans decisão de aujourd'hui, fazer o prenez cette CEAP. décision de faire le CPEV. Ano não vai mudar nada no seu futuro, pelo contrário. Et non, ne va rien déranger Transformar dans em votre, perturber prosperidade. votre futur. Au contraire, Não vai atrapalhar você entrar talvez naquela ça ne faculdade. va pas vous déranger Sabe, quando dans você une fizer o CEAP, université. aí sim Quand vous você vai ferez le tomar uma CPEV, decisão tão linda que é servir o vous allez Senhor prendre em une outro belle décision país, peut-être de para servir uma le Seigneur dans equipe un de autre pays, reportagem. avoir une équipe de comporteurs. Irmãos, isso é maravilhoso. Et cela est Nós merveilleux. nos preocupamos com o seu futuro. Oui, Sim, nous nós sommes nos inquiets avec preocupamos, votre nós temos futur. esse amor por vocês. Mas a nossa Nous avons cet principal amour pour vous. preocupação é jovens engajados que façam Mais notre a vontade de préoccupation Deus. principale, c'est des jeunes qui sont engagés pour faire la volonté de Dieu. Se o Senhor te chamou para Si le Seigneur vous a consagrar appelé toda a pour sua vous vida para consacrer Ele, toute em votre uma vie à equipe lui de reportagem, dans une équipe de comportage, no CEAP, no SIM, au CPEV, tome essa decisão sem prenez cette décision medo. sans crainte. Se você tem esse chamado, jovem adolescente, Vous avez cet appel, cher adolescent. vale, a obediência a esse chamado vale Cela muito vaut mais l'obéissance. do que um Plus belo encore. diploma numa bela faculdade. Parce qu'un beau diplôme, une belle Vale université, mais do que uma conta recheada de dinheiro. Mas cette também, vie jovem, en Dieu adolescente, vaut mieux que tout cela. se Deus chamou você Si Dieu a vous a seguir appelé essa trajetória à suivre cette de curso trajectoire, superior, de faire des cours essa supérieurs, des enseignements obediência supérieurs, é o seu chamado. vous Você vai fazer esse curso. devez être sûr de votre Você appel. vai ser o melhor ali, sabe para quê? Alors vous serez aussi un meilleur. Seja um investidor do reino. Soyez un investisseur du royaume. E não só isso, para que você apacente Non pas seulement, mais que vous puissiez prendre soin aussi essa multidão que está chegando por meio dessas tropas nas ruas. de cette foule qui arrive au travers de cette Então, troupe seja dans les fiel ao rues. seu chamado. Alors soyez fidèles à votre Para appel. encerrar, Et pour se você finir, ainda está nessa terra vous êtes encore sur cette terre de idolatria, d'idolâtrie, capacidade própria, de votre de propre interesse capacité, próprio, de vos propres intérêts. Sortez, peça para o Senhor desesperadamente um coração. demandez Vou ler para désespérément, vocês Seigneur, 4 itens. je vais vous lire 4 Peça a Deus points. desesperadamente Demandez à Dieu coração désespérément de busca. un cœur
qui cherche, independente do qui le seu cherche, passado. indépendamment Peçai de ao votre Senhor um passé. coração puro. Demandez au Seigneur un cœur pur. As preocupações dessa vida estão muito Les associadas ao préoccupations dinheiro. de Sabe cette qual vie que é sont a associées solução à para de isso? l'argent. Vous savez quelle est la solution? Ofertar. Donnez votre offrande. Ofertar hoje com Commencez à donner abundância votre offrande e aujourd'hui avec fazer com o abondance coração puro. et avec un cœur pur. Deus é luz e Ele vai Dieu est iluminar lumière, você. va vous illuminer. E por fim, Et comece à a la fin, andar com aqueles commencez à que marcher têm um coração puro. avec ceux qui ont Siga un de cœur pé. pur. Siga de Le pé. secret, Ó suivez de Senhor près. Jesus. Ô Seigneur Vamos dar Jésus, continuidade a essa palavra, por favor, fiquem de nous pé. allons continuer dans Vamos cette orar parole. para que o Senhor consolide Et nous allons essa prier palavra pour no que le nosso Seigneur coração. puisse Pode ficar de pé e vamos orar, por favor. demeurer dans notre cœur. Levez-vous et nous allons prier. Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. Aleluia. Alléluia. Como o nosso irmão Paulo Comme notre estava frère Paul mostrando para nós nous a montré o contexto daquela época le de contexte de à Abraão. cette époque d'Abraham, E o nosso irmão Pedro, notre frère através da Pedro, palavra profética, nos à trouxe travers la essa parole luz prophétique, muito forte. nous a amené cette lumière qui est puissante. A humanidade tinha se degradado L'humanité de s'était tal dégradée forma d'une telle manière, que chegou no ápice dessa degradação com a Torre de d'arriver Babel, au sommet de com cette a dégradation exaltação avec la tour do de homem, Babel, avec l'exaltation de l'homme, o homem crendo na sua força, na sua l'homme en croyant capacidade, à sa force, sa de um lado capacité. com medo de D'autre Deus, part, il avait peur de do Dieu. outro lado Et d'autre part, arrogante e querendo arrogant lutar et voulant contra lutter Deus e contre desafiar Dieu Deus. et No défier meio Dieu. daquele quadro, Et dans ce cadre-là, começou-se a adoração da criaram l'adoration, ídolos, começaram ils ont créé, a ils ont créé des prática da idoles, idolatria. ils ont commencé la Isso pratique tinha a de ver com l'idolâtrie. os Et anjos cela a à voir caídos, avec les né, anges desde a déchus. época de Gênesis Depuis capítulo 6, l'époque de Genèse, aqueles chapitre seres, 6, né, poderosos. des êtres Então o homem puissants, estava nessa busca. alors l'homme était dans cette E recherche. por que que o homem começou a adorar ídolos e buscar Pourquoi l'homme a ídolos? commencé à adorer des idoles et à Porque chercher o des idoles? homem, ele não Parce que consegue l'homme, resolver certas coisas, não consegue controlar certas coisas. parce qu'il ne pouvait pas E ele contrôler não certaines consegue choses, controlar, então ele busca que um ser, il entre aspas, n'arrivait pas à superior, contrôler ces uma choses, il voulait entidade chercher superior, d'être supérieur, une e entité pede supérieure, para essa entidade poder demandait resolver o à cette problema dele. entité de résoudre Então leurs eles problèmes. controlam a natureza, Vous as contrôlez la chuvas, nature, né, les para a pluies, colheita e etc. la cueillette, etc. Mas o irmão nos mostrou que qual é, Mais le frère nous a montré no fundo, qu'au atrás de fond, toda idolatria, derrière toute tem um idolâtrie, sentimento muito il y a forte un de sentiment très fort egoísmo. d'égoïsme. As pessoas Les buscam personnes, ídolos elles para cherchent des resolver os idoles seus pour problemas. résoudre leurs problèmes. Não é o caso, acho que da Ce n'est maioria pas aqui, le mas cas talvez de se la plupart você ici, mais não peut-être conseguisse casar, não tu n'arrivais pas à te achasse, marier, né, o seu príncipe encantado, vous trouvez votre aí prince você enchanté, procurava uma alors vous allez entidade chercher que une resolvia entité esse problema, um qui allait cupido, résoudre né, ce problème, para un poder cupido, conseguir alguém para você. ou Então, trouver quelqu'un. e hoje existe isso, tem o santo Et aujourd'hui, casamento. cela existe. Il y a un saint qui fait les mariages. Eu sou de Piracicaba, nasci lá, Je suis de e Piracicaba, je justamente suis né là-bas. e justamente
Provavelmente o padroeiro da cidade é Et César le Antonelli, saint de né? cette César ville, Antonelli. n'est-ce pas, César E, Antonelli? e tem um dia lá, que é o Il y a un dia jour desse là-bas, santo, que qui est le jour de coloca-se ce saint. na catedral, faz-se um bolo Dans leur cathédrale, il faut enorme. un gâteau énorme. E as pessoas creem que quem comer do bolo Les gens consegue croient casar. que ceux qui mangent ce gâteau-là, ces morceaux de Bom, gâteau, ninguém vai fazer isso aqui lá, tá? ils arrivent à se marier. Je pense que personne ne le Mas fera ici. Mais c'est é a ça. idolatria C'est pensando em quê? l'idolâtrie. En pensant à quoi? Pensando em casamento, pensando em um Pensant benefício próprio. à un mariage, Então a à un busca pelos propre ídolos, bénéfice. ela é, Alors, la recherche des no idoles, fundo, egoísmo, au tá? fond, elle est égoïste. Egocentrismo, tá? C'est Atrás de um ídolo l'égocentrisme. tá isso. Claro, Et não é aquela derrière toute coisa, idole, ó, c'est une chose, comer bolo, beleza, isso aí manger pode fazer. du gâteau. Mas a Il n'y a pas de problème. idolatria, ela Mais cobra um l'idolâtrie, preço muito alto. elle, elle a un prix très Esses dias élevé. no Peru, Et j'étais nós au Pérou, visitamos um lugar nous vont que visiter as un lieu. culturas antigas, né, Et daquela les cultures região dos anciennes de Andes, cette région-là, les e Andes, eles, para poder, né, receber esse benefício dos deuses, pour recevoir através les da bénéfices des agricultura, dieux, chuvas, en ce qui etc., concerne chegavam ao l'agriculture ponto de et les pluies, sacrificar ils seus arrivaient à próprios sacrifier filhos leurs propres enfants para que esses deuses fossem bons pour que para com ces eles. dieux Então, puissent qual era o être objetivo? Ele bons matava envers o eux. filho, pensa bem, Ils matava o tuaient filho leur enfant, tuaient para que leur enfant pudesse ter chuva e a colheita dele pour bem. qu'il y ait de la pluie et que leur cueillette était bonne, Então, a soit bonne. idolatria cobra um Et preço muito caro, mas l'idolâtrie, você vê a que ponto qui o est un ser prix très humano, cher. Voyez à em quel point l'être humain est arrivé. tamanhos sacrifícios, Voyez la grandeur de ces sacrifices os seus negócios pour pudessem que ir leurs bem. affaires puissent bien Nesse marcher. ambiente terrível Dans cet environnement da terrible, idolatria, environnement d'idolâtrie, apareceu um homem, un homme est apparu, Abraão. Abraham. E Abraão, Et Abraham, ele vivia não só numa terra de ídolos, mas os seus il ne pais, vivait pas seulement dans cette terre a sua d'idoles, família, de sa acordo com famille, Josué 24, eles também dans eram Jésus adoradores de 4, ídolos. c'est aussi des adorateurs des Os pais idoles. dele eram adoradores de ídolos. Ses parents étaient des adorateurs Mas des aí a idoles. Bíblia diz que Deus Et chamou la Bible dit que Abraão. Dieu appelait Abraham. Abraão, Et Abraham, ele, e aí o tema dessa palavra, tem algo errado, tem algo de le errado. thème de ce message, il y a Abraão, quelque chose qui ne va ele pas. Abraham, certamente, né, essa foi a luz que o apóstolo certainement, Pedro trouxe. Abraão le frère certamente Pedro, Abraham, ele começou a se certainement, inquietar com aquela il a commencé à situação, s'inquiéter de cette ver situation. aquela situação toda e ver Et il a vu na toute cette verdade, situation seguir os ídolos era um fracasso. et Na verdade, c'était as coisas suivre não les idoles, aconteciam, c'était un as fracas. pessoas se sacrificavam, se entregavam Donc, pelos il ídolos, mas não sacrifiait tinha pour les resultado. idoles, mais il n'y avait pas de Ele começou a ver résultat. toda aquela Il a futilidade, commencé aquela à coisa voir toute vazia. cette futilité, toutes ces choses Ele começou a vides. sentir no seu interior, Il a provavelmente, senti dans son intérieur, algo errado. il y a quelque chose qui ne va pas. Tem que haver algo mais. Il faut qu'il y ait autre chose de plus. Ou eu olho para os céus, olho para a terra, toda essa coisa Je regarde maravilhosa. les cieux et la terre, Deve ter um il Deus doit avoir verdadeiro. un vrai Dieu, un Dieu véritable. Deve ter o Deus que criou tudo isso, criou os céus e a Il terra. doit avoir un Dieu qui a Sabendo toda a créé toutes les falsidade choses, e a le ciel et la futilidade terre. de tudo aquilo. Il a vu tout cela, l'utilité de tout Mas era cela. Deus, Mais c'était Dieu, movendo. E aí, c'est Dieu qui se mouvait. esse Abraão, Et c'est Abraham. certamente ele pensou, o dia Il que eu encontre a esse dit, le Deus jour que je verdadeiro, rencontrerai ce Dieu, eu vou entregar toda a minha vida para ele. je vais lui donner toute ma vie. Se esse Deus existe, Si ce Dieu existe, se ele realmente existe, si eu quero réellement il encontrá-lo, existe, je veux le eu quero rencontrer, conhecê-lo. je veux le connaître. E se ele existe, e se eu encontrá-lo, Il eu quero existe, viver si para je le ele. trouve, je vais vivre pour Eu quero lui. entregar a minha vida para ele. Je vais lui donner toute ma vie.
Bien-aimés jeunes, adolescents, le monde d'aujourd'hui n'est pas différent de celui d'autrefois. Le monde d'aujourd'hui est pareil et pire encore. On cherche leurs propres intérêts, ils vivent une vie de plaisir et les gens arrivent au point d'être tellement consommés par des jeux, passent des heures et des jours en jouant. Ils laissent de vivre leur vie, cherchant du plaisir et les satisfactions. Et ça, c'est de l'idolâtrie. Et c'est de l'égoïsme. Chaque fois plus, les gens sont de narcissistes, égocentriques, ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils cherchent à être vus, ils cherchent la reconnaissance, ils cherchent le statut, et la renommée, la belle gloire, quelque chose qui était impossible autrefois sur Internet. Mais aujourd'hui, n'importe, dépendamment de ce qu'ils font, il peut devenir femme. Alors, tout le monde est derrière. Tout cela, ils veulent être reconnus, d'avoir des disciples. Pas seulement dans notre vie mondaine, mais aussi dans le monde religieux. À l'époque d'aujourd'hui, n'importe quelle époque. Mais vous ne les ressentez pas. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Adolescents, ne remarquez pas qu'il y a quelque chose erroné dans ce monde aujourd'hui. Au milieu de tous ces réseaux sociaux, jeunes, vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parfois, vous vivez comme tout le monde. Peut-être plusieurs ici vivent comme tout le monde vivent. Mais vous êtes trompés. Vous êtes anesthésiés. Et vous ne voyez pas clairement. Mais tout au fond, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est erroné, qui ne va pas. Et qui sent qu'il y a quelque chose qui est erroné et qui ne va pas. Ça, c'est déjà un bon signe. Vous remarquez qu'il y a quelque chose erroné, c'est ça, c'est un bon signe. Et Abraham avait ce sentiment. J'ai besoin de chercher. J'ai besoin de trouver. Et un jour, le Dieu de gloire. Alléluia. Le Dieu de gloire est apparu à Abraham. Je crois que pour plusieurs d'entre vous, le Seigneur est apparu déjà. Mais peut-être certains parmi vous, vous ne l'avez pas encore vu. Vous ne l'avez pas encore vu. Le frère Pedro, je suis passé dans la parole, il a dit, il était inquiet, il n'avait pas bien dormi durant la nuit parce que le Seigneur lui a parlé justement concernant cela. Parle, transmet cela. Tous de voir le Dieu de gloire. Quand vous voyez le Dieu de gloire, votre vie ne
sera plus pareil. Se você realmente viu, a sua vida não é a mesma. Si vous l'avez vu, votre vie ne sera plus la même. Quando eu era adolescente, Quand j'étais adolescent, ça fait pas longtemps, é, eu conheci o Senhor quando tinha j'ai 16 anos. et j'ai rencontré le Seigneur quand j'avais 16 ans. E na minha adolescência, eu Et também dans mon pensava, adolescence, deve ter personne ne algo me mais, demandait. deve ter algo mais. Na minha busca, né, família católica, eu fiz La a famille primeira catholique, comunhão, fait la première eu fui communion. procurar algumas religiões, umas coisas Et après, je suis allée estranhas, chercher certaines religions. C'est bizarre. mas nada, não encontrei. Mais je n'ai rien trouvé. Dia, um Un amigo jour, na escola me disse: un ami à l'école m'a dit, você tem, toi, você foi criado por Deus e tu as você été créé tem par um Dieu espírito humano. et tu as un esprit humain. É um órgão que Deus colocou em você para que você se C'est un organe conecte que com Dieu a Deus. mis au toi pour que tu puisses te connecter avec lui. E ele me convidou para ir para a reunião da igreja. Il m'a invité à venir à la réunion de l'église. Gente, eu não entendi nada, Je n'ai rien compris ce jour-là, mas eu vi Deus. mais j'ai vu Dieu. A minha vida mudou. Ma vie a changé E eu tive esse sentimento. et j'avais ce Eu sentiment quero servir a esse Deus. de servir ce Eu quero Dieu. entregar a minha vida para Ele. Je lui ai donné ma vie. Só que naquela época, Mais à cette os époque-là, irmãos falavam assim: le frère você, disait, c'est toi, todo mundo tem que primeiro terminar a premièrement, faculdade. tous doivent terminer Você terminar a faculdade, l'université. aí Quand você tu pode termineras tes enseignements, começar a l'enseignement servir a Deus. supérieur, tu pourras consacrer et servir Dieu. Família humilde, fala assim: acho que nem faculdade eu vou conseguir fazer. Et j'ai viens d'une famille humble, je Como é je que eu vou dis, je ne sais conseguir pas, si je servir vais a Deus? terminer Mas mes cours supérieurs. o Senhor abriu as portas Mais le Seigneur a e eu ouvert les fiz a portes faculdade. et j'ai fait l'université. Comecei a trabalhar Et j'ai commencé à travailler. e dia, numa conferência Et un jour, dans une conférence, à l'Estancia, o Senhor fez chamamento le Seigneur a fait un appel e eu consagrei a minha vida et j'ai consacré ma vie para servir o Senhor pour servir le Seigneur de todo o coração. et le servir de tout mon cœur. Eu já tinha perdido a minha mãe, J'ai déjà perdu ma mère alguns, não parece, alguns assim, esse rapaz aí de onde é? Será que ele é filipino, Malásia, et certains pensaient, né? d'où suis-je? Será, né? Philippien, Alguns acreditam, Malaisie, mas a minha Haïti. família, por parte de mãe, é japonesa, né? Mais ma famille, par le côté de ma mère, ils sont A complets. minha avó, Alors ma grand-mère, falei com a minha avó que eu ia, a minha decisão de servir o Senhor et j'ai parlé à ma grand-mère, ma décision de ficou servir le muito Seigneur. chateada, Elle était très, elle était fâchée, elle a pleuré. porque Et elle m'a dit, eu era o neto da família que c'est estava le indo petit-fils melhor, de la famille qui marchait bien, qui allait fez bien, faculdade e qui a fait tal. l'université. Ela, não Alors, pode ser. O que dit aconteceu? non, Fizeram je uma peux pas, lavagem qu'est-ce cerebral em você. qu'on fait un lavage cérébral? Japonês tem que trabalhar, né? Trabalhar. Les Japonais doivent travailler. Eu falei para ela, eu vou trabalhar. Il dit, oui, Eu je vou vais trabalhar para travailler. Deus. Et je vais travailler pour Dieu. Olha, Vous voyez, não me arrependo de nada. je ne me réponds pas, je suis pas De de ter tout de entregado a minha ça, vida d'avoir para Deus. remis ma vie pour servir le Seigneur. Abraão, Abraham, sendo esse buscador, Deus étant apareceu para ele Seigneur, e mudou a Dieu vida lui est dele. apparu, Quando il a changé Deus sa vie. aparece, Quand Dieu, il Deus apparaît, fala, Dieu sai. parle, il sort. E Deus falou para Abraão, sai, Et Dieu dit à Abraham, sai sors, da sua terra, sors sai de da ton tua pays, parentela. sors au milieu de tes parents, É como grito de guerra comme un dos cri de últimos, no guerre. final Les termina assim, derniers, à la desapega. fin, Então, détachez-vous. desapega. Alors,
Lembra do grito de Détachez-vous. guerra? Vous vous souvenez de ce cri de guerre? Então desapega. Então, o que Deus falou para Abraão foi: Ce desapega, que Dieu a dit à Abraham, sai daí. détache-toi, sors de là. Quando a gente vê o Senhor, Et quand nous voyons le Seigneur, Ele nos leva a mudar de vida, a il nous sair, conduit, a il nous fait quitter, on quitte, on deixamos de change ir de vie, coisas. on laisse beaucoup de choses. Agora, Abraão, ele tinha uma outra Abraham, coisa. il y avait encore autre O chose. coração de Abraão Le cœur era um d'Abraham, coração puro. O que il avait é un um cœur coração pur. puro? Que cela veut dire, avoir un cœur pur? Puro é um Un coração que cœur não pur, tem outras un cœur intenções. qui n'a pas d'autres intentions. É um coração que não está buscando Un outra cœur coisa. qui ne cherche pas autre Ele não chose. tem um interesse próprio. Un cœur qui n'avait pas d'intérêt, ses propres Ele não intérêts. está com uma segunda intenção. Il n'avait Isso pas une arrière-pensée ou d'autres é intentions. difícil. Et cela est très Isso é difficile. complexo. Et c'est complexe, É muito difícil très a gente difficile fazer as coisas sem de pensar faire em des nós choses mesmos. sans Nós penser à temos um nous-mêmes. instinto de Nous avons un instinct autopreservação. de sauvegarde, Vocês que são jovens, né? pour Não qui est na des minha jeunes. época, a gente Dans mon falava époque, assim: eu tenho on disait ceci. vergonha de pagar J'ai mico. honte Como é que j'ai fala? honte de m'exposer. Não sei se fala assim ainda, né? Porque você tem Et vous le medo de dites passar encore? vergonha. Et j'ai honte. Então, ai, que vergonha. Ah, quelle honte. Ainda mais hoje que tudo, né, tá Et divulgado, aujourd'hui, vous tá savez, tudo sendo tout est publicado, divulgué, tout postado, est né? publié et posté. Então nós temos esse instinto. Alors nous avons cet Pedro instinct. até nos ajudou hoje de manhã com Et le relação a frère isso. Pedro nous a aidé ce matin à ce sujet. Muitas vezes a gente é usado pelo Senhor e Parfois, logo on a est gente utilisé par le busca Seigneur et après, on cherche reconhecimento. la reconnaissance. Logo quer Et ser tout après, on veut apreciado, être elogiado. apprécié, Faz élogié, alguma coisa para o Senhor e élogié. fala: "E aí, como é que eu me saí?" Et là, comment Me saí comment bem? ça, je E me se suis alguém bien, falar: "Não, estava bien péssimo." fait? Non, c'était Dentro terrible. de um buraco e desaparecer. Et il voulait ouvrir un trou et y entrer, Instinto de disparaître. autopreservação. Nós somos seres Ça, c'est complexos. notre instinct de sauvegarde. Mas o coração de Abraão era um coração Mais puro, le cœur que d'Abraham, simplesmente c'est un cœur queria pur. fazer a Tout vontade de simplement, il voulait Deus. faire la volonté de Dieu. Enquanto naquela época todo mundo buscava Deus Et quand à cette para époque-là, tout satisfazer as cherchait suas Dieu, necessidades, satisfaire ele à ses começou besoins, a andar il com a Deus e commencé para à fazer marcher a avec Dieu vontade de Deus. et à faire la volonté Ele de começou a se Dieu. preocupar pelos Il a interesses de commencé Deus. à s'activer pour les intérêts de Dieu. Por quê? Pourquoi? Porque Deus apareceu para ele Parce que Dieu lui est e ele apparu. viu Et il o a Deus vu da glória. le Dieu de gloire, Senhor Jesus. Seigneur Jésus. Veja só o coração de Abraão. Lá Et em, voyez le cœur lá em Gênesis d'Abraham. capítulo 14, Dans la aconteceu Genèse, chapitre né, o 14, qu'est-ce qui s'est seguinte. passé? Primeiro Abraão, ele Premièrement, era muito Abraham, rico e ele tinha um sobrinho junto com ele, que era Ló. il avait E Ló son vai neveu, com ele, Lot, et né? Lot marchait avec E lui. viu, e Ló foi abençoado por estar junto Et com Lot ele. était béni parce Mas il vivait Ló, ensemble avec lui. Mais num Lot, certo momento ali, o à un Ló moment não donné, tinha o mesmo coração de Lot, Abraão. Ele era Lot apegado n'avait pas le même às coisas cœur. Il était materiais. attaché aux choses E aí matérielles. começou a ter um problema ali no rebanho do Ah, Ló il e y no a eu rebanho do des Abraão. problèmes avec son troupeau et celui d'Abraham. Como a situação ficou insustentável, Abraão falou: "Olha, Et la Ló, situation est melhor a gente se devenue separar. pas Vai para um lado, eu possible. vou para o outro. Se você escolher a Il a dit, tu vas d'un prostituição, côté et moi j'irai de eu vou para a l'autre planície." côté, E dans quando la vallée. eles tiveram essa conversa, Ló Et quand ils ont eu cette disse conversation, Lot assim: devait "Olha, dire ceci, mon eu tô oncle, abençoado, eu tô rico hoje é por causa je de suis você. béni, je suis Eu riche, c'est ando à cause de contigo porque toi. Deus está com Parce você." que je marche avec toi, parce que Dieu est Ele avec não toi. fez isso. Mais il n'a pas fait Ele cela. escolheu a Il melhor a choisi terra, a planície. de ne pas faire Deixou as la montanhas planície. Il para a laissé Abraão. les montagnes pour Abraham. O Abraão, Et Abraham, não sei se o Abraão ficou triste, mas je ne sais pas si Abraham em était seguida triste. Deus leva o Et Abraão para um ensuite, alto Dieu monte e fala assim: a Abraão, conduit Abraham sur la, olha la tudo haute aí, ó.
montagne. só Il dit, aqui, meu regarde parça, olha cela. tudo. Tout ton regard y arrive. Isso é teu. Cela t'appartient. Tudo isso eu te darei. Cela, je te donnerai. Tipo, não se preocupa com que o Ló escolheu isso aí. Aparentemente você ficou com a pior parte, mas na Apparemment, verdade je ne sais tudo pas é ce qu'il a seu. choisi. Il a dit, tout est à toi. Aí Alors, o Ló foi se c'est de aproximando de là, Sodoma l'autre, il s'est approché des e Sodomes uns reis, os exércitos de uns reis, et une armée de rois. capturaram o Ló, Ils ont a capturé sua l'autre, família, tudo e sa todas aquelas famille, pessoas. E essa et tous notícia ceux chegou para là. Abraão. Et E cette Abraão nouvelle est fala arrivée à assim: Abraham. Et Abraham a dit, bem feito, sobrinho. bien fait pour toi, mon neveu. Castigo de Deus para você, viu? Ah, c'est le châtiment de Dieu. Você se separou de mim, agora você foi para Séparé de lá, moi. agora você é Maintenant, tu es allé prisioneiro. là-bas. Tudo bem. Maintenant, tu es prisonnier. Não. Bien. Mais non, Abraão juntou Abraham, os 318 il a rassemblé homens que tinham 318 hommes. nascidos na casa dele e On foram est dans sa lutar maison. contra os Ils sont allés exércitos lutter avec cette desses armée 5 reis. de ces 5 rois. Irmãos, Frères, olha só, voyez, quando alguém é abençoado pelo quand Senhor, quelqu'un est béni quando par você Dieu, entrega a sua vida para Ele, quand vous lui Ele remettez cuida votre de vie, você. il prend soin de vous. Não tenha medo de N'ayez pas entregar a peur sua vida para o Senhor, de votre vie au Seigneur. porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Tu es le Dieu todo Tout-Puissant, suficiente, le que Dieu criou os céus e Tout-Suffisant, criou a terra. et les cieux et la terre. E Ele cuida de você. Il Ele prend cuida soin de de mim. vous. Il prend Ele soin de cuidou de moi. mim minha vida inteira. Il a pris soin de moi Creia. pendant toute ma vie. Croyez en lui. Creia. Croyez. O Abraão, olha, uma coisa que era Et improvável. Abraham, Ele tinha c'était os homens improbable. trabalhando com ele, era o quê? Devia ser pastor, Des lavrador, bergers, fazendeiros. des Foi cultiveurs. lá, foi lá tentar Mais il allait salvar chercher o sobrinho. pour sauver son neveu. E eles, Abraão, com esses Et 318 Abraham, avec homens, ses 318 derrotou hommes, aqueles exércitos. ont terrassé cette armée Eles os trouxe de volta. et il les a Ele emmenés. resgatou o seu sobrinho, Il a racheté son neveu todos et os bens. tous ces gens qui étaient avec lui, tous les biens, il a tout racheté. Olha, o que tem acontecido conosco hoje? Alors, ce qui s'est passé, ce qui se Poucos, passe avec nous aujourd'hui, nous sommes peu, somos de pouca força, nous avons peu de force, mas o Senhor está conosco. mais le Seigneur, il est avec nous. Nós somos pequenos, mas Nous sommes estamos fazendo petits, coisas grandes. mais nous faisons de grandes choses. Hoje o evangelho do reino está sendo Aujourd'hui, pregado l'évangile du royaume est prêché de norte a sul, de du leste a nord au oeste. sud, du l'est à l'ouest. Irmãos, coisas grandiosas têm acontecido. Grandes choses sont Hoje arrivées. nós estamos na Coreia, estamos no Nous sommes en Japão, Corée, quase comme au toda Japon. a África, On a toute todas as l'Afrique, Américas, toutes les Amériques. ainda mais o Brasil, um país complicado, economia complicada. Comme Mas, dans irmãos, au Brésil, as avec cette ofertas économie têm compliquée, sobreabundado. mais les offrandes surabondent. Nunca na história da vida da igreja Jamais dans l'histoire de la vie de l'Église. houve, acho que, tanta oferta como está tendo agora. Et qu'il y a tellement d'offrandes comme il y a A aujourd'hui. economia do país não está lá essas coisas, hein? Vous voyez que l'économie de ce pays, ça ne va pas très bien. As coisas têm surgido, não sabemos de onde. Et les choses surgissent, je ne sais d'où. Irmãos, cada Frères, vez mais jovens, chaque fois plus adolescentes, les jeunes, les engajados. adolescents engagés. Essa conferência aqui é uma conferência de La conférence buscadores. ici, c'est une Buscadores conférence engajados. des chercheurs engagés. Irmãos, hoje não só nós somos número, Aujourd'hui, nous nós somos sommes exército. nombre, mais nous sommes aussi une armée Somos pessoas engajadas, de personnes engagées. entregando, consagrando as nossas vidas para Et o nous Senhor. rendons au Seigneur et nous nous remettons à Hoje lui, você não consacrons precisa nos vies à mais, lui. como no Aujourd'hui, passado. tu n'as plus Eu tenho besoin que comme dans le acabar a passé. faculdade para ir para Tu as depois terminé servir. l'université après pour aller servir, non? Já, agora.
Maintenant. C'est maintenant. Você pode se consagrar. Maintenant, tu peux te consacrer. Tem casa de adolescentes. Il y a des maisons des Amém? adolescents. Tem Amen. CEP. Il y a le CPF, Tem PAC. il y a l'OPAC, Tem Missão Família. la Tem mission famille. CP. Viens et vois. Nós estamos vivendo um momento maravilhoso. Nous sommes en train de vivre des moments merveilleux, Feliz. heureux. Irmãos, eu posso dizer, tantos anos na vida da igreja, Je esse peux é o melhor dire que momento. après plusieurs années dans la vie de l'Église, ça, c'est le meilleur moment. Ver tantos irmãos e Voir beaucoup de irmãs frères, des entendentes, sœurs, des intendants, energizados. énergisants. Irmãos, esse é tremendo. Ça, c'est tremblant. São 318 homens de Abraão lá, eram nascidos da 318 casa de hommes qui Abraão. étaient nés Eles não dans eram la maison d'Abraham. empregados. Ce n'étaient pas des Não, employés. eles eram nascidos na casa dele. Ils sont nés dans sa Nós maison. aqui não somos Nous ici, mercenários. nous ne sommes pas des Nós estamos mercenaires. servindo o Senhor Nous sommes ici pour servir le Seigneur com um coração puro. avec un cœur Agora, pur. talvez Peut-être alguns de vocês podem pensar, quelques-uns mas, parmi vous peuvent irmão, penser, mes frères, eu sou jovem, je suis estou jeune, trabalhando, je travaille, e por isso eu não posso estar no CEAP, ou talvez eu, por isso eu et não je ne peux possa pas aller au estar no CPEV, PAC, eu não posso ser um ni au comportor. PAC, ni être un Não coporteur. importa Peu importe se você está si servindo vous como êtes comportor servi ou comme un se coporteur você está ou si trabalhando. vous Mas mesmo travaillez. trabalhando, Même en eu quero dizer travaillant, para vocês, je voudrais te dire, se engaje. engage-toi. Se engaje Engage-toi na expansão do evangelho do reino. dans l'expansion de l'évangile du royaume. Alguns irmãos têm dado testemunho. Et quelques-uns ont donné des, quelques ont donné des témoignages. C'était des gens très Com o seu occupés, trabalho, a sua profissão, leur e com isso travail, leur não serviam, profession. Et não dans ces cas-là, participavam ils de n'arrivaient pas à nada, servir, ils ne participaient de rien até que jusqu'à recentemente ce que récemment, viram o Deus da ils ont glória. vu le Dieu de gloire. Não deixaram de trabalhar, Ils n'ont pas laissé de mas travailler, agora mais estão maintenant, engajados, sont engagés, dedicados, sont dédiés, ofertando, ils donnent leur consagrando o offrande, seu tempo. ils Quando consacrent tem leur temps. oportunidade, vai para o PAC, vai para Quand o ils ont CEAP, l'opportunité, ils vont au parc, au CPEV, sai fazer missão família, porte pour vem faire des viver. missions famille, viens et vois. E aí fala assim, então agora você deixou de trabalhar Alors, e está maintenant, tu ganhando as menos laissé porque ton está emploi, servindo? tu Pelo gagnes contrário, moins. Au começou a contraire, servir mais e está ganhando plus tu mais. sers et tu gagnes plus. Então, não Ah, pense que alors, essa palavra c'est é pour ça assim, que cette se parole, eu estiver trabalhando, essa palavra não é para mim. Não, é para você também. cette parole aussi, elle vous Você pode appartient. trabalhar e estar engajados Travailler et être com engagé todas as ferramentas que o Senhor tem avec dado tous para nós. les outils que le Seigneur nous donne. Amém? Amen. Mas aqui, Mais, voyez, quero fazer chamamento para você. je vais faire un appel Para que você pour que vous, se engaje vous vous engagez com todas as ferramentas que o Senhor tem avec dado para nós. tous les outils que le Seigneur nous donne. Mais Para que você se engaje, pour que vous puissiez vous engager, precisa primeiro ver vous avez besoin, premièrement, de voir, o Deus da glória. voir le Dieu de Eu gloire. tenho certeza que se você ver, Et je suis sua vida vai certain mudar. que si vous voyez ce Dieu de gloire, votre vie Vai changera. se engajar, porque é Et impossível vous allez você vous ver e não engager, se c'est engajar. impossible de voir et ne pas vous engager. Então a gente sabe se alguém viu ou não viu. Porque Savons, aquele que viu está savons si engajado, quelqu'un a aquele que vu não viu não está et celui engajado. qui n'a pas vu n'est pas engagé. Celui qui a vu est engagé. Você quer se engajar? Vous voulez vous engager? Parece que não muitos.
Você quer se engajar? Peut-être que plusieurs ne le veulent pas. Vous voulez être engagé? Então, para engajar, você Alors, pour precisa vous ver. engager, vous avez besoin de voir. Você quer ver? Vous voulez voir? Eu quero ver. Oui, je veux voir. Eu quero ver. Je veux Eu voir. quero ver a ti, Senhor. Je veux te voir, Seigneur. Apareça para mim. Apparais-moi, Senhor Jesus. Seigneur Jésus. Quero terminar Je veux terminer mostrando, lendo com vocês 2 Coríntios, en lisant dans 2 Corinthiens, capítulo 4, chapitre 4, versículo 3. Ele diz assim: verset 3 dit Mas que o ceci. nosso evangelho Mais notre évangile ainda está encoberto est encore é para os caché. que se perdem. Et pour ceux qui se Está perdent, encoberto. de ceux qui à découvert. Satanás, Satan, versículo 4, nos quais au o verset Deus 4. minúsculo, o Deus desse século, cegou o Pour celui dont entendimento le dos Dieu de ce incrédulos, siècle a aveuglé para que l'intelligence, não resplandeça afin qu'il ne do vise pas briller evangelho la da splendeur de glória de l'évangile, de Cristo, la o gloire de qual Christ, é a qui imagem est de Deus. l'image de Dieu. Quando Paulo falou aqui, o nosso evangelho Quand Paul a a dit que palavra profética, é a palavra de Deus. notre évangile, c'est la parole O de Dieu, diabo sabe que le se diable você sait. ouvir a Et si vous palavra, écoutez la vai parole, trazer luz, vai cela va iluminar, vous apporter, ça va illuminer, ça va e por amener isso la o diabo lumière. faz de tudo para Et c'est cortar pourquoi isso, Satan, le diable fait tout pour para couper cortar o cela, canal de suprimento, pour couper ce para que você não canal. receba a palavra, para que você não creia na palavra, Vous ne e você receviez pas venha. la parole, pour que vous ne la receviez pas. Se você ver, você vai se desapegar, mas se Et si você vous allez não voir, ver, você vous não allez vai se vous détacher. desapegar. Mas para Si vous ne você voyez ver, pas, vous você n'allez pas vous precisa détacher, mais pour ouvir que a vous puissiez palavra, voir, receber a écouter cette palavra parole, e la crer nela. recevoir et croire en elle. Amen. Então, o Deus desse século, o trabalho dele é Alors, le cegar, Dieu de ce siècle, c'est de vous deixar aveugler, longe da palavra. de Muito, vous o nosso mettre irmão loin de Paulo la parole. terminou muito bem aqui falando que nós Paul vamos a ser dit aqueles ceci, que, no nous meio devons être dessa ceux geração toda, qui, au milieu são de aqueles que toute cette buscam, génération, être ceux qui aqueles cherchent, que seguem de être perto a celui palavra. qui suit de près la parole. Queridos jovens, adolescentes, Bien-aimés jeunes, adolescents, não deixe que o Deus desse século ne permettez pas que le Dieu de ces cubra siècles a couvre, verdade do evangelho para você. qu'il cache la Se vérité, qu'il aproxime vous da cache la palavra. vérité. Mais soyez fermes dans la Não fique parole. distraído Ne nos soyez pas jogos, distraits nos dans des videogames. jeux, Não, dans les não que você vidéogames. pode jogar, tá? Mas não Ce fique n'est pas que vous ne pouvez distraído. pas jouer, mais ne soyez pas distraits. Perdendo o seu tempo Ne perdez pas votre nas temps redes sociais. dans les réseaux Em sociaux, produzir coisas para redes sociais. à produire des choses pour les réseaux Se sociaux. aproxime da palavra. Mais approchez-vous de la parole. Versículo 5. Au Porque verset não nos 5. pregamos a nós mesmos, Nous ne mas a prêchons pas Cristo nous-mêmes, Jesus como à Senhor, Jésus-Christ, le e a nós Seigneur, mesmos et nous como prêchons. servos por amor Et de nous disons, vocês precisam se tornar vous devez devenir aqueles que não se pregam a si mesmos, ceux assim qui ne como se eu prêchent venho pas aqui, eux-mêmes. não Pour para moi aussi, pregar je a suis mim ici. mesmo, Je ne suis pas nós là pour estamos prêcher aqui moi-même, para ser aqueles que levam luz mais nous para sommes as pessoas. ici pour emmener Nós la somos lumière aux simplesmente personnes. servos, Nous sommes des mensageiros. serviteurs, des Versículo messagers. 6, porque Deus que disse, 6. que Deus Car disse, Dieu qui a vamos lá dit, juntos, qu'est-ce que Dieu a dit? das Disons trevas ensemble, la lumière que brillera mais du ele mesmo ténèbre, resplandeceu a, a fait briller la, para a la, iluminação do la lumière dans conhecimento nos da cœurs pour glória de resplendir la Deus connaissance de la gloire de em Dieu sur Cristo. la face de Christ. Deus que disse de trevas Car Dieu qui a resplandecerá de dit luz. que la lumière brillera du sein de Pedir para ténèbres. vocês ficarem em pé. Je vous demande tous de vous lever. Amém? Amen.
Notre frère Pedro a montré Deus estava criando todas as quand coisas, Dieu a commencé à lá em créer toutes Gênesis choses, 1, dans versículo Genèse 2, 1, au verset 2, disse que o Espírito de Deus il dit que se l'Esprit de Dieu, movava, se il se movia mouvait, sobre a il se face mouvait das sur águas. la face Isso é um de l'eau. versículo bíblico, tá? C'est un verset Mas biblique. o que o irmão nos mostrou, que a terra Mais c'est estava que le frère nous coberta a de montré água, que la terre était que couverte aquele era um d'eau. ambiente frio, C'était dans une ambiance escuro, cheio froide. de Tout água, était noir, rempli d'eau. ambiente de trevas, Et une ambiance e a ténébreuse et terra froide. Et la terre representa o nosso représente coração. notre cœur. Justamente em 2 Coríntios 4 mostra isso. Et dans Corinthiens Vai chapitre 4, falar il montre sobre que aquele Dieu coração a parlé sur escuro, ce já cœur louco. ténébreux, Então lá obscur o qui Espírito amène la estava se lumière. movendo Alors l'esprit se mouvait e pairando sobre as águas. sur la face de l'abîme. E naquele ambiente de morte, Deus quer gerar vida. Et dans cette ambiance de mort, Dieu veut engendrer la vie. Vida como? Através da sua palavra. Comment il va engendrer des vies? C'est au Ele travers de sa disse: parole. haja luz. Il a dit qu'il y ait la lumière. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'il y Haja ait la luz. lumière, que la lumière soit. O Senhor hoje quer iluminar o seu coração Et aujourd'hui, le Seigneur veut illuminer votre para que cœur você veja. pour que vous Amém? puissiez voir. Fala Amen. quem está do seu lado. Haja Dites à luz. celui qui est à côté de vous, que la lumière soit. Haja luz. Que la lumière soit. Amém. Amen. Luz. Luz. Haja luz. Haja luz. Olha. Ore por quem está do seu lado. Primeiro você Et ora, depois você celui- recebe oração premièrement, para que ele vous, seja vous iluminado e ele possa ver priez pour o vous et Senhor vous e a sua priez vida pour que ser celui qui est à côté de mudada. vous, Amém. vous soyez illuminé, que votre vie soit changée. Jésus est le Seigneur.